Quando entrei naquele tribunal no centro de São Paulo, minha filha Beatriz soltou uma risada nervosa. Meu genro, Roberto Tavares, simplesmente desviou o olhar, incapaz de me encarar. Mas então a juíza levantou os olhos do processo. Seu rosto perdeu toda a cor. Ela deixou escapar um sussurro que o microfone captou e amplificou por toda a sala. Meu Deus, é realmente ele, o planejador. Ela estava olhando diretamente para mim. Minha família pensava que estava colocando um velho cansado contra a parede. Eles não faziam ideia de que acabavam de acordar um fantasma que a Receita Federal preferia esquecer. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Tudo começou, como essas coisas costumam começar, com uma humilhação que eu deveria ter ignorado. Era um domingo de março. Eu estava sentado na ponta de uma mesa imensa de madeira maciça, daquelas que pesam meia tonelada e custam o preço de um carro popular. A mesa ficava na varanda gourmet da mansão em Alphaville, que minha filha Beatriz e seu marido Roberto haviam comprado 2 anos antes. O ar-condicionado estava no máximo, combatendo o calor paulista. Beatriz, minha única filha, gesticulava animadamente enquanto mostrava no celular fotos de closets planejados. Sua voz era aguda, cheia daquela ansiedade característica de quem sempre quer mais. Roberto, o closet precisa ter iluminação em LED, aquelas fitas que mudam de cor. Todas as influenciadoras estão fazendo assim. Não dá para ser básico. Roberto, um homem de 38 anos com barriga de cerveja mal disfarçada por camisas polo de grife, nem levantou os olhos do celular. O que você quiser, amor. Assim que fechar esse contrato com a prefeitura, você pode reformar a casa inteira se quiser. São quase 8 milhões garantidos. Ele falava alto, queria que todos ouvissem. Era o tipo de homem que mede o próprio valor pelo tamanho dos números que consegue jogar numa conversa. Eles falavam através de mim, ao redor de mim, como se eu fosse parte da decoração. Um vaso de planta que alguém esqueceu de regar. Eu sou Francisco Oliveira, 57 anos, e naquele momento eu era completamente invisível. Fazia 5 anos que minha esposa, Helena, havia partido. Câncer de pâncreas diagnosticado tarde demais. Depois do funeral, vendi nossa casa em Perdizes, uma casa cheia de lembranças que se tornaram facas. Com o dinheiro, comprei a edícula nos fundos dessa propriedade em Alphaville. Queria estar perto da minha única filha. Achei que era o que Helena teria querido. Meu neto, Gustavo, de 15 anos, era a única pessoa que parecia lembrar que eu tinha boca. Vô, vai no meu jogo na quinta-feira? A gente joga contra o Colégio Bandeirantes. Vai ser da hora. Antes que eu pudesse abrir a boca, Roberto cortou sem sequer olhar para o garoto. Gustavo, não enche o saco do seu avô. Ele precisa descansar. Já está velho, filho. Beatriz soltou uma risadinha. Foi um som pequeno, quase um suspiro, mas cortou mais fundo que qualquer faca. É verdade, Gu. Deixa o vovô quieto. Ele provavelmente nem aguenta ficar em pé na arquibancada o jogo todo. Eles decidiram por mim. Decidiram minha energia, meus limites, minha vontade, sem me dar uma única chance de responder. Eu olhei para o prato na minha frente, onde um pedaço de picanha tinha esfriado. Não disse nada. Apenas baixei os olhos e mastiguei em silêncio. Eu tinha me tornado um fantasma na minha própria vida. E o pior, eu havia permitido. Confundi paciência com covardia. Confundi amor com submissão. 3 dias depois, na quarta-feira à noite, uma batida seca ecoou na porta da minha edícula. Não era uma batida educada. Era a batida de alguém que espera ser atendido imediatamente. Era Roberto. Ele raramente vinha até aqui. A edícula era pequena demais, simples demais para os padrões dele. Provavelmente achava que pobreza era contagiosa. Ele entrou sem esperar convite, trazendo consigo uma garrafa de vinho importado que depositou na minha mesinha de centro, como se estivesse fazendo uma doação para um abrigo. Isso aqui é para você, Francisco. Vinho chileno, top de linha? R$ 1.500 a garrafa. Eu não bebo. Meu cardiologista foi claro depois da angioplastia.
Nem uma gota. Roberto sabia disso. Aquilo não era um presente. Era teatro. Ele não perdeu tempo com amenidades. Sentou-se sem ser convidado, abriu as pernas como quem marca território. Francisco, vou ser direto com você. Estou sentado numa oportunidade que aparece uma vez na vida. Um contrato com a Prefeitura de Guarulhos, obra de infraestrutura. 8 milhões de reais. Está praticamente fechado. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando com aquele fervor de vendedor que detecta uma vítima. Mas tem um probleminha técnico. Para liberar o contrato, a Prefeitura exige uma garantia de execução. Preciso mostrar que tenho liquidez imediata. Só para inglês ver, entende? É só burocracia. Ele fez uma pausa calculada. Você é dono dessa edícula quitada. Está valendo fácil uns 400 mil. Preciso que você coloque ela como garantia num empréstimo de 350 mil reais. 6 meses, Francisco. Só isso. Eu te devolvo 500 mil. 43% de lucro limpo. Você não vai achar isso nem na bolsa. Eu o observei. Não apenas ouvi. Observei. Vi o suor começando a se formar na testa dele apesar do ar-condicionado. Vi a maneira como seus olhos não conseguiam manter contato visual por mais que 3 segundos. Vi a pulsação acelerada na veia do pescoço. Roberto não estava entusiasmado. Roberto estava desesperado. Roberto, eu disse mantendo minha voz calma e neutra. Tenho 57 anos. Não estou mais na idade de correr riscos. Esse dinheiro é para minha aposentadoria e, francamente, para minhas despesas médicas. A resposta é não. A transformação foi instantânea. A máscara de simpatia derreteu como cera perto do fogo. O que restou foi puro veneno. Inacreditável. Ele cuspiu, levantando-se bruscamente. Absolutamente inacreditável. Depois de tudo que fazemos por você. Você mora aqui de graça, Francisco. De graça. Na nossa propriedade. E não vai mover um dedo para ajudar a própria família? Eu paguei por esta edícula, Roberto. Eu respondi baixinho. E paguei bem. Mas o terreno é nosso. Ele berrou, perdendo totalmente a compostura. Você está vivendo na nossa terra, comendo da nossa comida, e é tão egoísta que não vai ajudar quando precisamos. Ele pegou a garrafa de vinho que havia trazido e a jogou de volta na minha mesinha, com força suficiente para me fazer estremecer. Você vai se arrepender disso, velho. Vai se arrepender de ser tão egoísta. Ele saiu batendo a porta com tanta força que o quadro com a foto de Helena tremeu na parede. Levei alguns segundos para recuperar o fôlego. Meu coração estava acelerado. E não era de medo. Era de raiva. Raiva de mim mesmo por ter permitido que isso chegasse a esse ponto. Mas havia algo mais. Algo que minha mente treinada tinha captado. Roberto não tinha dito quando precisamos. Ele tinha dito precisamos no presente contínuo. E um homem que está prestes a fechar um contrato de 8 milhões não precisa de 350 mil como garantia. Um homem que está afundando, sim. Uma semana depois, na madrugada de uma quinta-feira, acordei com uma dor surda se espalhando pelo meu peito. Não era aguda como um infarto. Era a pressão familiar da angina. Aquela sensação de aperto que irradia pelo braço esquerdo. Eram 3:30 da manhã. Olhei para o teto do meu quarto pequeno, respirando devagar, tentando controlar o pânico. Meu cardiologista havia sido muito claro. Francisco, não seja herói. Se sentir qualquer coisa, ligue imediatamente. Peguei o celular com mãos trêmulas. Meu primeiro instinto foi ligar para a casa principal, para Beatriz. Ela atendeu no 5º toque, a voz grossa de sono e irritação. Pai, são 3:30 da manhã. O que foi? Bia, eu disse, tentando manter a voz firme. Estou com dor no peito. Não está terrível, mas o médico disse para não arriscar. Você pode me levar até o pronto-socorro? Só para ter certeza. Houve uma pausa longa. Longa demais. Então ela suspirou. Foi um suspiro profundo, carregado de aborrecimento. Pai, sério, agora? Eu tenho aquela reunião importante amanhã cedo com a arquiteta. O projeto do closet. A mulher vem de Campinas especialmente. Eu não posso chegar lá parecendo um zumbi. Bia, é o meu coração.
Pai, você sempre fica assim quando fica ansioso. É psicológico. Se fosse sério mesmo, você ligava para o SAMU. Não exagera. Toma um chá de camomila e volta para a cama. Não precisa surtar por qualquer coisinha. E ela desligou. Fiquei olhando para a tela do celular, a ligação encerrada piscando na tela. Minha filha, meu sangue. A menina que eu havia embalado durante noites inteiras quando tinha cólica de bebê, tinha acabado de me dizer para tomar chá de camomila. Liguei para um Uber. Um Corolla prata chegou 15 minutos depois. O motorista, um senhor de uns 60 anos, ficou visivelmente preocupado quando eu entrei no carro segurando o peito. O senhor está bem? Quer que eu dirija mais rápido? Posso ligar para a ambulância. Só me leve para o hospital israelita Albert Einstein, por favor, eu disse. E obrigado por se importar. Eram 4h20 quando cheguei ao pronto-socorro. Depois de triagem, eletrocardiograma e exames de sangue, o diagnóstico veio. Angina induzida por estresse. Não era um infarto, mas era um aviso sério. Me deram nitroglicerina sublingual e me mantiveram em observação até às 8 da manhã. Quando recebi alta, liguei para outro Uber. Cheguei em casa às 9h15. Enquanto o carro subia a rua arborizada de Alphaville, vi a Range Rover branca de Beatriz saindo da garagem. Ela estava com óculos escuros enormes, cabelo escovado, maquiagem impecável. Ela não estava indo para nenhuma reunião com a arquiteta. Ela estava indo para o shopping Iguatemi. Eu vi as sacolas de grife no banco de trás. Ela não perguntou como eu estava. Não perguntou se eu tinha sobrevivido à noite. Ela simplesmente acenou, um gesto mecânico, e acelerou. Naquele momento, sentado no banco de trás de um Uber, com o cheiro de remédio ainda grudado na minha pele, algo dentro de mim morreu. Não foi dramático. Não houve música triste tocando. Foi apenas silêncio. A ilusão de que eu tinha uma família, de que eu importava, simplesmente se desfez como neblina no sol, e no lugar daquela ilusão, algo mais frio e mais afiado começou a tomar forma. Na manhã seguinte, uma sexta-feira ensolarada, ouvi o som de freadas bruscas no cascalho da entrada. Olhei pela janela da edícula e vi um motoqueiro de empresa de courrier descendo de uma moto vermelha. Ele carregava um envelope grande, marrom, daqueles que a gente sabe que trazem problemas. Francisco Oliveira? Ele perguntou quando abri a porta. Sou eu. Assinatura aqui, por favor. Entrega urgente. Assinei o recibo digital no aparelhinho dele. Ele me entregou o envelope e saiu sem mais palavras. Eu voltei para dentro, fechei a porta e coloquei o envelope na mesa de jantar. Não precisei abrir para saber que minha vida tinha acabado de mudar de novo. Peguei a tesoura da gaveta e cortei o lacre. Dentro havia um calhamaço de documentos grampeados. A primeira página era uma petição oficial, timbrada, carimbada. O título estava em negrito. Petição de interdição e curatela. Processo número 23456/2025. Meus olhos percorreram as linhas. Os nomes dos requerentes estavam ali, pretos no branco. Beatriz Oliveira Tavares e Roberto Tavares. Eles estavam pedindo minha interdição judicial. Estavam pedindo para o Estado me declarar legalmente incapaz de cuidar de mim mesmo. Queriam me transformar em um não-cidadão, em alguém que precisa de autorização para assinar um cheque, para vender um bem, para tomar qualquer decisão sobre a própria vida. Respirei fundo e continuei lendo. A justificativa estava no terceiro parágrafo. O requerido, Francisco Oliveira, apresenta sinais evidentes e progressivos de declínio cognitivo grave, incluindo episódios de confusão mental, paranoia em relação a membros da família e incapacidade de compreender conceitos financeiros básicos. O requerido representa um perigo para si mesmo e para seu patrimônio. Eu li aquilo 3 vezes. Cada palavra era uma mentira. Cada frase era uma facada. Virei a página. Anexo A. Laudo médico. O documento tinha 6 páginas, cheio de jargão técnico, repleto de diagnósticos assustadores. Demência senil. Perda de memória de curto prazo. Delírios persecutórios.
Incapacidade de gerenciar finanças. O laudo estava assinado por um médico, Dr. Marcelo Pinto, psiquiatra. Eu olhei para aquele nome. Marcelo Pinto. Nunca tinha ouvido falar desse homem em toda a minha vida. Nunca tinha consultado com ele. Nunca tinha sequer pisado num consultório psiquiátrico. E, no entanto, ali estava. 6 páginas detalhando minha suposta insanidade, assinadas e carimbadas. Um riso seco, curto, escapou da minha garganta. Não era um riso de humor. Era o som de alguma coisa quebrando por dentro. Eles não tinham apenas me insultado. Eles não tinham apenas me rejeitado. Eles tinham fabricado evidências falsas. Eles tinham comprado um médico para assinar um laudo fraudulento. Eles estavam tentando me apagar. Me apagar legalmente. Me transformar em uma não-pessoa. Para que pudessem fazer o que quisessem com tudo que eu tinha construído. E, de repente, tudo fez sentido. O pedido de empréstimo. A raiva desproporcional de Roberto quando eu recusei. A indiferença de Beatriz quando eu estava com dor no peito. Eles não estavam apenas sendo cruéis. Eles estavam executando um plano. Um plano que provavelmente estava em movimento há meses. Talvez anos. Peguei meu celular. Meus dedos não tremiam. Estava estranhamente calmo. Como se uma parte muito antiga de mim, uma parte que eu tinha enterrado há muito tempo, estivesse acordando. Eu não liguei para um advogado comum. Não liguei para algum escritório genérico que eu acharia no Google. Eu liguei para um número que não tinha discado em mais de uma década. Um número que eu tinha jurado nunca mais usar. Tocou 2 vezes. Uma voz feminina, jovem, profissional, atendeu. Escritório Andrade e Associados, bom dia. Bom dia, eu disse, minha voz firme. Meu nome é Francisco Oliveira. Preciso falar com a doutora Marina Andrade. Pessoalmente, é urgente. O senhor tem agendamento? Não. Mas diga a ela que o planejador está na linha. Ela vai entender. Houve uma pausa. Eu podia ouvir o som abafado de teclas sendo digitadas. Um momento, por favor. A linha ficou muda por exatos 45 segundos. Eu contei. Então, uma voz que eu não ouvia há 12 anos explodiu do outro lado da linha. Francisco Oliveira. Não era uma pergunta. Era um espanto absoluto. Meu Deus, eu pensei, todo mundo pensou que você tinha morrido. Oi, Marina, eu disse, e pela primeira vez em dias quase sorri. Não morri, só me aposentei. Aposentou? Ela riu, mas era um riso de choque. O planejador se aposentou? Francisco, você era uma lenda. Você destruiu o maior esquema de sonegação da história do Brasil. Você colocou 17 empresários na cadeia com uma única planilha. Eu sei o que eu fiz, Marina. Então, por que sumiu? Por que nunca mais respondeu minhas ligações? Porque minha esposa estava morrendo, eu disse, simples e direto. E eu escolhi ficar ao lado dela em vez de caçar bandidos. Foi a escolha certa. Silêncio do outro lado. Quando Marina falou de novo, sua voz estava mais suave. Sinto muito, Francisco. Eu não sabia. Não tem problema. Mas, Marina, não estou ligando para matar saudades. Estou ligando porque preciso de você. Aqui. Hoje. Agora. Ela não hesitou nem um segundo. Me manda o endereço, eu saio agora. Marina Andrade chegou às 14 horas em ponto. Ela não veio num carro chamativo. Veio num Honda Civic preto, discreto, funcional. Ela era filha de um dos meus antigos colegas da Receita Federal. Um homem íntegro que tinha me ensinado metade do que eu sei. Ela desceu do carro vestindo um terno azul marinho, cabelo preso num coque apertado, pasta executiva na mão. Marina tinha 39 anos agora, mas seus olhos ainda tinham aquele brilho afiado que eu lembrava. Ela não era apenas uma advogada. Ela era uma caçadora. Abri a porta antes mesmo dela bater. Nossos olhos se encontraram, e por um momento nenhum dos dois disse nada. Então ela entrou, olhou ao redor da edícula simples e disse: então é aqui que o grande planejador se escondeu todos esses anos. Não estava me escondendo, eu respondi. Estava vivendo. E agora? Entreguei a ela a petição de interdição. Ela leu em silêncio, virando as páginas com crescente tensão. Quando chegou ao laudo do Dr. Marcelo Pinto, seus olhos se estreitaram. Esse laudo é falso.
Ela disse. Não era uma pergunta. Nunca vi esse médico na minha vida. E eles sabem que é falso. Eles estão apostando que você não vai ter recursos ou energia para lutar. Estão apostando que você é um velhinho cansado que vai aceitar ser colocado numa camisa de força jurídica. Ela me encarou e havia algo próximo de reverência em seus olhos. Mas você não é, é? Não. Eu disse, não sou. Então o que você quer que eu faça, Francisco? Sentei na cadeira em frente a ela. Juntei as mãos e a olhei diretamente. Quero que você descubra tudo. Quero saber por que Roberto Tavares está tão desesperado por dinheiro que precisou fabricar um laudo falso. Quero saber onde está o fogo que está queimando a vida dele. E Marina, quero que você faça isso em silêncio. Eles não podem saber que estamos investigando. Marina abriu sua pasta e tirou um tablet. Seus dedos começaram a voar sobre a tela. Me dá o nome completo dele e o CPF, se você tiver. Dei a ela todas as informações que eu tinha. Ela digitou rapidamente, acessando bancos de dados que apenas advogados com as conexões certas conseguem acessar. Vou começar pelos processos judiciais. Se ele está desesperado, provavelmente há credores atrás dele. 5 minutos depois, ela levantou os olhos da tela. Seu rosto estava pálido. Francisco, isso aqui é uma catástrofe. Fala. Roberto Tavares está sendo processado por 4 empreiteiras diferentes. Contratos não cumpridos, obras inacabadas. Tem ação trabalhista de 15 ex-funcionários. E tem um processo criminal em andamento por estelionato. A vítima é a prefeitura de Guarulhos. Meu sangue gelou. O contrato que ele disse que estava fechando, ele já tinha fechado, Marina disse, sua voz sombria. Há 2 anos. Ele recebeu um adiantamento de 4,5 milhões de reais e não entregou a obra. A prefeitura está processando ele por fraude. O processo está em fase avançada. Se ele perder, vai preso, Francisco. Então era isso. Roberto não estava construindo um império. Ele estava fugindo da polícia. E tem mais. Marina continuou, rolando a tela. Ele tem uma dívida ativa com um banco privado. 3,8 milhões reais. O banco entrou com pedido de penhora de bens. A casa de Alphaville está na lista. A mansão. Tudo. A casa, os carros, as contas. O banco vai tomar tudo se ele não pagar nos próximos 60 dias. Respirei fundo. As peças estavam se encaixando. Ele não me pediu dinheiro para fechar um negócio. Eu disse lentamente. Ele pediu para tentar segurar os credores, e quando eu recusei, ele ativou o plano B. Marina completou. Te interditam, assumem o controle do seu patrimônio e usam tudo para cobrir os buracos dele. Quanto eu tenho? Eu perguntei. No seu nome? Sim. Marina voltou a digitar. A edícula está quitada e avaliada em 420 mil. Você tem investimentos no Banco do Brasil, aplicações em renda fixa. No total, cerca de 1,2 milhão reais. Não era uma fortuna, mas para um homem afogado como Roberto, era uma boia. E a Beatriz? Eu perguntei, a voz saindo mais rouca que eu gostaria. Ela sabe. Marina me olhou com algo parecido com pena. Francisco, ela assinou a petição. Ela sabia. E tem mais uma coisa. Ela virou o tablet para mim. Na tela estava uma transferência bancária. Uma captura de tela de um extrato. Essa transferência foi feita há 3 dias da conta conjunta de Roberto e Beatriz. 50 mil reais. Destinatário, Dr. Marcelo Pinto. Olhei para aquele número. 50 mil reais. O preço da minha sanidade. O preço da assinatura de um médico disposto a mentir. Marina, eu disse, minha voz saindo fria e controlada. Esse doutor Marcelo Pinto, quem é ele? Ela já estava pesquisando. Marcelo Pinto, CRM ativo, psiquiatra, consultório em Moema. Formado pela USP, Speciale. Espera. Ela parou de falar. Seus olhos se arregalaram. O quê? Ele foi investigado pelo Conselho Regional de Medicina há 4 anos. Acusação de emitir laudos falsos para empresas que queriam afastar funcionários por invalidez. O processo foi arquivado por falta de provas, mas... Francisco,
O nome dele está queimado na comunidade médica. Ele é conhecido como o psiquiatra que assina qualquer coisa se você pagar o suficiente. Então, Roberto não tinha simplesmente encontrado um médico corrupto por acaso. Ele tinha ido atrás, tinha pesquisado, tinha encontrado exatamente o tipo de profissional que venderia sua alma por 50 mil reais. Marina, eu disse me levantando, preciso que você prepare 2 documentos. Quais? Primeiro, uma contestação formal dessa petição de interdição. Quero uma perícia médica independente, quero tudo contestado. E quero o nome desse Dr. Marcelo Pinto entregue ao Conselho Regional de Medicina e ao Ministério Público. Feito. E o segundo? Caminhei até o armário no canto da edícula. Era um armário velho, de madeira escura, que eu tinha trazido da casa de Perdizes. Abri a porta e, na parte de trás, empurrei um painel falso. Atrás dele havia um cofre embutido na parede. Digital. Biométrico. Encostei o polegar no leitor. A luz piscou verde, e a porta se abriu com um clique suave. Marina estava me observando com uma expressão de puro fascínio. Dentro do cofre, cuidadosamente organizados em pastas plásticas, estavam documentos. Muitos documentos. Certificados da Receita Federal. Credenciais antigas. E, no fundo, um pendrive preto. Peguei o pendrive e o entreguei a Marina. "O que é isso?" ela perguntou. "Ferramentas." Eu disse simplesmente. Ferramentas que eu jurei nunca mais usar. Mas eles acabaram de quebrar esse juramento. Marina conectou o pendrive no tablet. Seus olhos corriam pelas pastas, pelos arquivos, pelos programas. Meu Deus, Francisco. Isso é acesso a bancos de dados da Receita Federal. Dados tributários. Movimentações financeiras. Isso é ilegal. Era. Eu corrigi. Quando eu trabalhava lá, tinha acesso autorizado. Quando me aposentei, guardei algumas chaves. Chaves que ninguém nunca pensou em mudar, porque ninguém achava que eu voltaria. Marina me encarou, e pela primeira vez desde que ela chegou vi medo nos olhos dela. Não medo de mim. Medo do que eu estava me tornando de novo. "Francisco, se você usar isso, não há volta. Você vai estar cruzando linhas." "Eles cruzaram primeiro", eu disse, minha voz dura como pedra. "Eles falsificaram laudos médicos. Eles tentaram me roubar minha dignidade, minha liberdade, minha identidade. Agora eu vou mostrar para eles o que acontece quando você acorda o homem errado." Marina fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu de novo, ela tinha tomado sua decisão. "Tudo bem, vamos fazer isso. Mas, Francisco, precisamos ser cirúrgicos. Precisamos ser perfeitos. Se errarmos, vamos os 2 para a cadeia." "Eu nunca erro", eu disse. Passei aquela noite inteira no computador. Não o computador velho que ficava na sala. O computador de verdade, o que eu tinha escondido no armário junto com o cofre, um laptop potente que eu mantinha atualizado e criptografado. Marina tinha voltado para o escritório dela para preparar a documentação legal. Meu trabalho era outro. Meu trabalho era encontrar o corpo. Encontrar onde Roberto tinha enterrado seus crimes. Comecei pelo mais óbvio. Declarações de imposto de renda. Acessei o sistema da Receita Federal usando as credenciais antigas. Meu coração bateu forte quando o login funcionou. Eles nunca tinham desativado meu acesso. Desleixo burocrático ou simplesmente esquecimento. Não importava. A porta estava aberta. Roberto Tavares. CPF. Enter. A tela carregou. 5 anos de declarações apareceram na minha frente. Comecei pelo ano mais recente e trabalhei para trás. No papel, Roberto era um empresário de sucesso. Declarava renda compatível, patrimônio crescente, tudo dentro da legalidade. Mas eu não estava procurando o papel. Estava procurando as sombras. Abri a aba de movimentações financeiras. Todo o dinheiro que entra e sai de contas bancárias brasileiras passa por um sistema de controle da Receita. É o irmão mais velho vigiando cada centavo. E foi ali que encontrei a primeira rachadura. Roberto declarava rendimentos de sua empresa, RTA Construções Ltda, de aproximadamente R$800 mil anuais. Um número respeitável. Um número que justificava a casa em Alphaville, os carros importados,
a vida de aparências. Mas quando olhei para as movimentações bancárias reais, vi algo diferente. Nos últimos 18 meses, tinha havido transferências de entrada totalizando mais de 6 milhões de reais. 6 milhões entrando. 800 mil declarados. A diferença? 5 milhões e 200 mil reais que simplesmente não existiam no papel oficial. Dinheiro fantasma. Anotei os números, as datas, as origens das transferências. Algumas vinham de empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Outras vinham diretamente de contas governamentais. Ampliei uma transferência específica. 2 milhões e meio de reais. Origem: Prefeitura Municipal de Guarulhos. Data: março de 2023. Descrição: adiantamento obra infraestrutura Rua das Oliveiras. Esse era o dinheiro que Marina tinha mencionado. O dinheiro do contrato fraudulento. Mas havia mais. Muito mais. Passei para as empresas que tinham feito as outras transferências. 3 empresas. Construtora Alvorada, JPS Empreendimentos e Grupo Fênix. Joguei os CNPJs dessas empresas no sistema. Esperei. A tela carregou. E então sorri. Um sorriso frio, sem humor. As 3 empresas tinham o mesmo endereço registrado. Uma sala comercial em um prédio em Osasco. As 3 tinham sido abertas no mesmo mês. E as 3 tinham a mesma sócia, Beatriz Oliveira Tavares. Empresas de fachada, laranjas. Criadas especificamente para movimentar dinheiro que não podia aparecer. Minha filha não era apenas cúmplice. Ela era sócia ativa no esquema. Continuei cavando. Peguei os extratos bancários dessas empresas fantasmas. O dinheiro entrava de um lado e saía do outro, sempre em valores quebrados, sempre para destinos diferentes. Conta aqui, conta ali, investimento acolá. Era a técnica clássica de lavagem. Fragmentar, dispersar, confundir. Mas eu era o planejador. Eu tinha passado 30 anos perseguindo gente que achava que podia esconder dinheiro. E ninguém, absolutamente ninguém, escondia dinheiro de mim. Comecei a montar a planilha. Cada transferência virou uma linha. Cada empresa fantasma virou uma coluna. Cada movimentação suspeita ganhou uma marcação colorida. Trabalhei até às 4 da manhã. Quando finalmente me recostei na cadeira, tinha na minha frente uma obra de arte. Uma planilha de 17 páginas que contava uma história completa. Roberto tinha roubado da prefeitura. Tinha criado empresas falsas para esconder o dinheiro. Tinha usado o nome da minha filha para dar legitimidade às fraudes. E quando o dinheiro começou a acabar, quando os credores começaram a bater na porta, ele tinha feito a única coisa que homens desesperados fazem. Ele tinha decidido me roubar também. Salvei tudo em 3 pendrives diferentes. Um para Marina, um para mim, e um para o Ministério Público. Mas ainda não era hora de entregar. Ainda havia uma peça faltando no quebra-cabeça. O Dr. Marcelo Pinto. Na manhã seguinte, sábado, tomei banho, me barbeei e vesti meu melhor terno. Não era um terno caro, mas era digno. Azul marinho, bem passado, sapatos engraxados. Olhei para mim mesmo no espelho. O homem que me encarava de volta não era mais o fantasma invisível que sentava calado na ponta da mesa. Era o planejador. Peguei um Uber até Moema. O consultório do Dr. Marcelo Pinto ficava em um prédio comercial na Avenida Ibirapuera. Um daqueles prédios de classe média que tenta parecer sofisticado, mas não consegue esconder o desgaste. Subi até o 5º andar. A porta do consultório tinha uma plaquinha discreta. Dr. Marcelo Pinto, Psiquiatria e Psicoterapia. Não tinha hora marcada. Simplesmente entrei. A recepcionista, uma moça jovem com aparelho nos dentes, olhou para mim surpresa. Bom dia. O senhor tem consulta agendada? Não, eu disse, mantendo minha voz educada, mas firme. Mas preciso falar com o Dr. Marcelo. É urgente. É sobre um laudo que ele assinou. Ela hesitou, olhando para a tela do computador. O doutor está com um paciente agora. Vai demorar uns 40 minutos. O senhor pode esperar? Posso. Sentei na sala de espera. Havia revistas velhas na mesinha de centro. Uma televisão passando um programa de culinária sem som. O ar-condicionado fazia um barulho irritante. Esperei.
Paciência era algo que eu tinha aprendido muito bem nos meus anos na Receita. Você não pega criminosos sendo impulsivo. Você pega sendo paciente. 35 minutos depois, a porta do consultório se abriu. Uma mulher de meia-idade saiu, enxugando os olhos com um lenço de papel. Ela passou por mim sem olhar, perdida em seus próprios demônios. A recepcionista olhou para mim. O senhor pode entrar agora. Levantei, ajeitei a gravata e caminhei até a porta. Bati 2 vezes, educadamente. Entre! Uma voz masculina chamou do outro lado. Abri a porta. O consultório era exatamente o que eu esperava. Sofá de couro sintético, estante com livros que provavelmente nunca tinham sido lidos, diplomas na parede, uma mesinha com caixa de lenços. E, sentado atrás da mesa, um homem de uns 50 anos, careca, barriga proeminente, óculos de armação grossa. Ele estava digitando algo no computador e nem levantou os olhos quando entrei. Sente-se, por favor, vou só terminar aqui uma anotação. Sentei. Esperei. Ele terminou de digitar, salvou o arquivo e finalmente olhou para mim. Seu rosto era inexpressivo, profissional. Bom dia, senhor. Oliveira, eu disse. Francisco Oliveira. Nada. Nenhum reconhecimento no rosto dele. Nenhuma mudança de expressão. Ou ele era um ator excepcional, ou Roberto não tinha mostrado minha foto para ele. Prazer, senhor Oliveira. O que posso fazer pelo senhor hoje? Abri a pasta que tinha trazido comigo e tirei uma cópia do laudo. Coloquei na mesa, na frente dele. O senhor pode me explicar esse documento, Dr. Marcelo? Ele pegou o papel. Seus olhos percorreram as primeiras linhas. E então, finalmente, vi a mudança. Um pequeno tremor nos dedos. Uma palidez súbita. Ele colocou o papel de volta na mesa devagar. Senhor Oliveira, esse é um documento confidencial. Não posso discutir laudos de pacientes. Pacientes, eu repeti, saboreando a palavra. Interessante. Doutor, quando exatamente o senhor me consultou para fazer esse laudo? Silêncio. Porque eu não me lembro de ter vindo aqui. Não me lembro de ter preenchido nenhum questionário. Não me lembro de ter feito nenhum teste cognitivo. E, no entanto, o senhor concluiu que eu sofro de demência senil grave. O suor começou a aparecer na testa dele. Senhor Oliveira, talvez haja alguma confusão. Se o senhor não se lembra da consulta, isso por si só pode ser um indicador. Não tente. Eu cortei, minha voz ficando fria. Não me insulte. Nós dois sabemos que esse laudo é falso. Nós dois sabemos que o senhor nunca me viu na vida. E nós dois sabemos quanto o senhor recebeu para assinar esse papel. Ele ficou paralisado. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Então ele se recostou na cadeira, tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Quando falou de novo, sua voz tinha perdido toda a pretensão profissional. Era só a voz de um homem cansado. Quanto você quer? Desculpe. Para não me denunciar, quanto você quer? Eu devolvo os 50 mil. É isso? Eu o observei. Observei um homem que tinha vendido sua alma tantas vezes que nem achava estranho mais. Um homem que tinha transformado seu diploma em uma ferramenta de crime. Eu não quero seu dinheiro, Dr. Marcelo. Eu disse calmamente. Quero que o senhor escreva uma retratação. Quero que o senhor assine um documento admitindo que esse laudo foi fabricado, que foi pago por Roberto Tavares, e que o senhor nunca me examinou. E quero que o senhor entregue esse documento ao Conselho Regional de Medicina. Ele riu. Foi um riso amargo, sem alegria. Se eu fizer isso, perco meu CRM. Perco minha licença. Perco tudo. O senhor já perdeu tudo, eu disse. Só ainda não sabe, porque se o senhor não fizer o que estou pedindo, eu vou ao Ministério Público. Vou com esse laudo, com o comprovante de transferência dos 50 mil reais, e com uma lista de todos os outros laudos falsos que o senhor assinou nos últimos 5 anos. Ele ficou branco. Você não tem essa lista. Tenho. Eu menti. Mas foi uma mentira convincente. Dr. Marcelo, eu não sou um idiota qualquer. Eu sou Francisco Oliveira, o planejador. E quando eu decido investigar alguém, eu descubro tudo. Vi o momento exato em que ele acreditou. Vi o momento em que o medo tomou conta. Eu preciso pensar.
O senhor tem até segunda-feira, eu disse levantando. Ao meio-dia. Se até lá eu não tiver a retratação assinada e autenticada, eu entrego tudo para o Ministério Público. E, doutor, o senhor não vai apenas perder o CRM, vai para a cadeia. Saí do consultório sem olhar para trás. No domingo, o dia amanheceu com aquela claridade paulista típica de outono. Eu estava sentado na varanda pequena da edícula, tomando café preto e olhando para a mansão principal. Beatriz e Roberto estavam lá. Eu podia ver o movimento através das janelas enormes. Eles estavam tendo um churrasco. Tinha gente rindo. Música tocando. O cheiro de carne na brasa chegava até aqui. Eles estavam comemorando. Provavelmente achavam que tinham vencido. Que o velho estava acuado, assustado, esperando passivamente ser levado ao tribunal e declarado louco. Meu celular tocou. Era Marina. Francisco conseguia agendar uma reunião com o promotor. Terça-feira, 10 horas da manhã. Ministério Público Estadual. Perfeito, eu disse. E o doutor Marcelo? Ainda não deu sinal de vida. Você acha que ele vai ceder? Vai, eu disse com certeza. Homens como ele sempre cedem. São covardes por natureza. E se não ceder? Então vamos sem a retratação dele. Temos evidências suficientes de qualquer forma. Marina hesitou. Francisco, preciso te perguntar uma coisa. Quando tudo isso acabar, quando você tiver provado que eles são criminosos, o que você vai fazer? Você vai realmente mandar sua própria filha para a cadeia? Olhei para a mansão, para a fumaça subindo da churrasqueira, para as silhuetas de pessoas que não tinham nenhuma ideia da tempestade que estava prestes a cair sobre elas. Marina, eu disse devagar. Minha filha morreu há 5 anos quando Helena foi embora. A mulher que está naquela casa é uma estranha que tem o rosto dela. E estranhos pagam por seus crimes. Entendi. Ela disse baixinho. Te vejo terça. Desliguei. Terminei meu café e esperei. Segunda-feira ao meio-dia, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Oliveira. Era a voz do doutor Marcelo. Ele soava derrotado. A retratação está pronta, autenticada em cartório. Quando o senhor pode buscar? Já estou indo, eu disse. 1 hora depois, eu tinha em mãos um documento de 3 páginas, onde o doutor Marcelo Pinto confessava tudo. A fabricação do laudo, o pagamento de R$50 mil, a completa ausência de qualquer exame real. Era a arma fumegante. Era a bala de prata. Terça-feira, 9h45 da manhã, Marina e eu entramos no prédio do Ministério Público Estadual na rua Riachuelo, centro de São Paulo. O prédio era imponente, sisudo, cheio de história. As paredes tinham aquele cheiro característico de justiça antiga, papel, madeira envernizada e o peso de milhares de processos. Subimos até o 4º andar. A sala do Dr. Henrique Mascarenhas, promotor de justiça especializado em crimes financeiros. A secretária nos anunciou. Esperamos exatos 3 minutos antes de sermos chamados. O promotor era um homem de uns 45 anos, cabelo grisalho nas têmporas, terno impecável, olhar penetrante. Ele nos cumprimentou com um aperto de mão firme e nos convidou a sentar. Doutora Marina, sempre um prazer, ele disse. Então olhou para mim. E o senhor deve ser o senhor Francisco Oliveira. Sou eu. A doutora Marina me passou um resumo do caso por telefone. Petição de interdição fraudulenta, laudo médico falso, desvio de recursos. É isso? É o começo, eu disse. Abri minha pasta e comecei a colocar documentos na mesa. A petição de interdição, o laudo falso, a retratação do Dr. Marcelo, o comprovante de transferência dos R$50 mil. E então, o grande finale, minha planilha de 17 páginas. O promotor pegou a planilha. Seus olhos começaram a se mover rapidamente pelas linhas. À medida que lia, sua expressão mudava. Surpresa, interesse, e então, algo parecido com reverência. Quem montou isso? Ele perguntou, olhando para Marina. Eu disse. Ele levantou os olhos para mim. O senhor trabalha na área contábil? Trabalhei, eu disse. Na Receita Federal. Fui investigador tributário por 30 anos. O promotor ficou paralisado. Ele olhou para mim com mais atenção agora.
como se estivesse tentando me reconhecer. Oliveira, Francisco Oliveira, Receita Federal. Ele repetiu o nome algumas vezes, procurando na memória. E então seus olhos se arregalaram. Espera. O planejador? Você é o planejador? Não respondi. Não precisava. Meu Deus, ele sussurrou. Você era uma lenda. A gente estudava seus casos na faculdade. O caso dos frigoríficos, o esquema das offshore, o... Senhor Oliveira, a gente achava que você tinha morrido. Só me aposentei. Eu disse pela segunda vez em uma semana. O promotor olhou novamente para a planilha com uma expressão completamente diferente. Agora ele não estava apenas lendo um documento. Ele estava lendo uma obra-prima. Isso aqui, ele disse tocando o papel com algo próximo de reverência. É a coisa mais bonita que eu vi em anos. Senhor Oliveira, com essa documentação, eu posso indiciar Roberto Tavares por pelo menos 8 crimes diferentes. Estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, fraude contra a administração pública. E Beatriz Oliveira Tavares, eu acrescentei, minha voz firme. Ela também precisa ser indiciada. Ela assinou os documentos. Ela é sócia nas empresas laranjas. Ela sabia de tudo. O promotor olhou para Marina, que confirmou com um aceno. É verdade. A esposa é cúmplice ativa. Entendo. O promotor disse. Ele juntou todos os documentos, organizou numa pasta. Vou abrir inquérito hoje mesmo. Vou pedir prisões preventivas. Com evidências desse calibre, nenhum juiz vai negar. Quanto tempo? Eu perguntei. Para emitir os mandados? 48 horas. Talvez menos. E o processo de interdição contra mim? Vai ser arquivado imediatamente com base na retratação do médico. E eu vou pedir que o juiz responsável encaminhe o caso ao Conselho Regional de Medicina. Esse Dr. Marcelo Pinto vai perder a licença, é garantido. Levantei da cadeira. Estendi a mão para o promotor. Obrigado, Dr. Henrique. Ele apertou minha mão com força. Não. Obrigado a você, Sr. Oliveira. É uma honra conhecê-lo. Uma honra de verdade. Saímos do Ministério Público. Na calçada, sob o sol forte de março, Marina se virou para mim. Você sabe o que vai acontecer agora, não sabe? Quando os mandados saírem, quando a polícia bater na porta deles. Eu sei, eu disse. Vão vir atrás de mim, vão implorar, vão chorar, vão dizer que tudo foi um mal-entendido. E você? Vou assistir, eu disse simplesmente. Marina me olhou por um longo momento. Então ela balançou a cabeça, meio admirada, meio assustada. Você realmente mudou, Francisco. Você não é mais o homem que se aposentou para cuidar da esposa. Não, eu concordei. Esse homem morreu. Eles o mataram. 43 horas depois, na quinta-feira às 5 da manhã, 3 viaturas da Polícia Civil subiram a rua tranquila de Alphaville. Eu estava acordado. Não tinha conseguido dormir. Estava sentado na varanda da edícula, tomando café, esperando. Vi as luzes azuis e vermelhas cortando a névoa da manhã. Vi os carros pararem em frente à mansão. Vi os policiais descerem. 8 homens e 2 mulheres, todos com coletes à prova de balas. O delegado responsável bateu na porta principal. Bateu alto com autoridade. Levou 3 minutos até a porta se abrir. Roberto apareceu, de roupão, cabelo bagunçado, olhos inchados de sono. Ele começou a falar, provavelmente alguma reclamação indignada. Não consegui ouvir as palavras, mas vi o momento exato em que o delegado mostrou os mandados. Vi o rosto de Roberto mudar. Vi a cor drenar. Vi o terror se instalar. 2 policiais entraram na casa. Minutos depois, saíram com Beatriz. Ela estava de pijama, descalça, os braços cruzados sobre o peito. Ela estava chorando. Roberto tentou correr. Foi patético. Ele deu 3 passos em direção ao jardim antes de 2 policiais o derrubarem. Algemaram ele ali mesmo, na grama molhada de orvalho. Beatriz não resistiu. Ela apenas chorou enquanto colocavam as algemas nela também. E então, enquanto eles eram colocados em viaturas separadas, Beatriz olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram através da distância. Ela me viu, sentado ali, na varanda, tomando café, assistindo.
Vi seus lábios se moverem. Não ouvi as palavras, mas consegui ler. Pai, por favor. Eu não me mexi. Não acenei. Apenas observei. As viaturas partiram. O silêncio voltou. A rua estava vazia de novo. Terminei meu café. O dia estava apenas começando. A audiência de custódia aconteceu na sexta-feira. Roberto e Beatriz ficaram detidos na delegacia por 24 horas antes de serem apresentados ao juiz. Marina me ligou depois da audiência. O juiz converteu as prisões preventivas. Eles vão ficar presos até o julgamento. A defesa pediu liberdade provisória, mas o promotor argumentou o risco de fuga e destruição de provas. O juiz concordou. Quanto tempo até o julgamento? 6 meses, talvez 8. O processo vai ser rápido porque as evidências são esmagadoras. Francisco, eles pediram para falar com você. Não. Eles querem se explicar, querem... Não, eu repeti mais firme. Não tenho nada para dizer a eles, e não quero ouvir nada do que tenham para dizer. Marina suspirou. Entendo. Ah, e tem outra coisa. O doutor Marcelo Pinto foi preso também. Descobriram que ele tinha emitido pelo menos outros 15 laudos falsos nos últimos 3 anos. Ele está sendo acusado de formação de quadrilha. Pode pegar 10 anos. Bom, eu disse. E desliguei. Uma semana depois recebi uma carta. Veio pelo correio num envelope simples. O remetente era a penitenciária feminina de Santana. Era de Beatriz. Fiquei olhando para o envelope por muito tempo. Minha mão estava na alça da lixeira, pronta para jogar fora sem abrir. Mas algo me impediu. Talvez curiosidade. Talvez algum último fio de ligação que ainda não tinha se rompido completamente. Abri. A letra era de Beatriz, mas estava tremida, manchada em alguns lugares. Lágrimas, provavelmente. Pai, eu sei que você não quer falar comigo. Eu sei que provavelmente está lendo isso só para jogar fora depois. Mas preciso que você saiba de algumas coisas. Primeiro, eu sinto muito. Eu sei que isso não significa nada agora, mas é verdade. Eu fui fraca, fui tola, fui gananciosa. Roberto me convenceu de que você estava realmente ficando senil, que a gente estava te protegendo. Eu acreditei porque era mais fácil acreditar do que enfrentar o que a gente estava realmente fazendo. Segundo, eu não sabia de tudo. Eu não sabia dos outros crimes dele, das outras fraudes. Eu só descobri quando já estava aqui dentro e ele começou a me contar tudo, tentando me fazer dividir a culpa. Terceiro, e mais importante, Gustavo, meu filho. Ele não tem nada a ver com isso. Ele está com a mãe de Roberto agora, mas ela é uma mulher amarga que nunca gostou dele. Pai, estou te implorando, não como sua filha, porque eu sei que perdi esse direito, mas como mãe, cuida do Gustavo. Por favor. Ele te ama. Ele sempre te amou. Não deixa ele pagar pelos meus erros. Eu não espero seu perdão. Não mereço. Mas te peço, pelo amor que você teve pela mãe dele, pela memória da vovó Helena, não abandona meu filho. Beatriz. Rele a carta 3 vezes. Cada vez, senti emoções diferentes. Raiva, tristeza e, finalmente, algo que não esperava sentir. Pena. Não pena dela. Pena do que ela tinha se tornado. Pena do desperdício. Mas a última parte sobre Gustavo, isso era diferente. Gustavo tinha 15 anos. Ele era inocente. Ele era a única pessoa naquela família que sempre tinha me tratado com respeito, com carinho real. Peguei o telefone e liguei para Marina. Preciso que você investigue uma coisa para mim. A mãe de Roberto Tavares. Quem é ela? Onde mora? Qual a situação dela? Já fiz isso, Marina disse. Antecipei que você ia perguntar. O nome dela é Aparecida Tavares, 72 anos. Mora em um apartamento alugado no Tatuapé. Aposentada, vive com um salário mínimo e meio. Tem histórico de depressão. E Francisco tem um detalhe importante. Qual? Ela foi presa em 2009 por negligência infantil. Na época, Roberto tinha 18 anos e uma irmã de 12. A menina foi encontrada desnutrida e com sinais de maus tratos. Aparecida foi condenada a 2 anos. Cumpriu 1. Fechei os olhos. Gustavo não pode ficar com ela.
Não, Marina concordou. Não pode. O conselho tutelar já está de olho. Se você não fizer nada, o garoto vai para um abrigo. Prepare os documentos, eu disse. Quero a guarda dele. Temporária primeiro, depois definitiva. Francisco, você tem certeza? É uma responsabilidade enorme. Você tem 57 anos, problemas cardíacos. Prepare os documentos, Marina. Ela suspirou. Vou preparar. Mas vai levar umas 2 semanas para processar. 2 semanas e 3 dias depois, num sábado de manhã, fui buscar Gustavo no apartamento de Aparecida Tavares. O prédio era velho. O elevador estava quebrado, subi 5 lances de escada. O corredor cheirava a mofo e comida requentada. Toquei a campainha. A porta se abriu. Aparecida era uma mulher pequena, curvada, com cabelos grisalhos desgrenhados. Seus olhos eram vazios, apagados. Ela me olhou sem expressão. Você é o pai da Beatriz. Sou. Vim buscar meu neto. Ela riu. Foi um som amargo, quebrado. Leva ele. Esse menino come demais, faz barulho demais, não aguento mais. Ela se virou e gritou para dentro do apartamento. Gustavo, seu avô está aqui. Pega suas coisas. Gustavo apareceu segundos depois. Ele estava magro, mais magro do que eu lembrava. Tinha olheiras profundas. Carregava uma mochila escolar velha onde presumivelmente estava toda a sua vida. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Vô, vem, garoto, eu disse estendendo a mão. Vamos para casa. Ele não correu. Ele praticamente voou. Jogou os braços em volta de mim e começou a soluçar, o corpo inteiro tremendo. Eu achei que você tinha me abandonado também. Eu achei que você estava com raiva de mim. Nunca, eu disse, apertando ele contra mim. Nunca, Gustavo, você não fez nada de errado. Você é inocente. E a partir de agora, você vai morar comigo. Aparecida fechou a porta na nossa cara sem dizer adeus. Descemos as escadas em silêncio. Já no Uber, Gustavo olhou para mim. Vô, é verdade que a mãe e o pai vão ficar presos por muito tempo? Considerei mentir. Considerei suavizar. Mas decidi pela verdade. Sim, eles cometeram crimes graves. Vão ficar presos por anos. Ele absorveu isso. Então perguntou. Foi culpa sua? Não, eu disse. Foi culpa deles. Eu só mostrei para a justiça o que eles tinham feito. Ele pensou sobre isso. Finalmente assentiu. Tá bom. Eles mereciam então. A simplicidade moral de uma criança. Às vezes, a coisa mais difícil do mundo é também a mais simples. Certo é certo. Errado é errado. Vô, Gustavo disse depois de alguns minutos. Você vai me deixar ir nos meus jogos de basquete? Sorri. Foi o primeiro sorriso real em semanas. Não vou perder nenhum. Os meses seguintes foram os mais estranhos da minha vida. De repente, aos 57 anos, eu era pai de novo. A edícula precisou ser reorganizada. Gustavo ficou com o quarto que eu usava como depósito. Compramos uma cama nova, um guarda-roupa, uma mesa de estudos. Pintamos as paredes de azul, a cor favorita dele. Estabelecemos uma rotina. Acordar às 6:30. Café da manhã juntos. Pão francês, queijo, suco de laranja. Eu o levava para a escola às 7:15. Buscava às 13 horas. Tarde de lição de casa, lanche e depois treino de basquete 3 vezes por semana. Nos primeiros dias, Gustavo era quieto, cauteloso, como se esperasse que eu fosse explodir a qualquer momento ou desaparecer. Ele tinha aprendido que adultos não são confiáveis, mas eu fui consistente. Todos os dias, mesma paciência, mesma presença, mesma firmeza tranquila. Aos poucos, ele começou a se abrir. Começou a falar sobre a escola, sobre os amigos, sobre as coisas que gostava. Começou a rir de novo. Uma noite, 2 semanas depois dele se mudar, estávamos jantando quando ele perguntou: Vô, você era importante, né? Antes de se aposentar. Por que pergunta? Porque aquele promotor, o Dr. Henrique, ele te tratou tipo... sei lá, tipo você fosse famoso. E a avó Aparecida falou umas coisas estranhas. Disse que você era perigoso. Coloquei o garfo no prato. Olhei para meu neto. Eu trabalhava na Receita Federal, Gustavo.
Era investigador. Meu trabalho era encontrar pessoas que roubavam dinheiro e escondiam dos impostos. Pessoas ricas, poderosas, que achavam que estavam acima da lei. E você pegava eles? Sempre. Por isso que te chamavam de planejador. Sorri levemente. Quem te contou esse nome? Ouvi o Dr. Henrique falar. Ele parecia impressionado. O apelido era porque eu planejava tudo. Cada movimento, cada evidência, cada passo. Quando eu ia atrás de alguém, não deixava nada ao acaso. Gustavo processou isso. Foi o que você fez com o papai e a mamãe. Não era uma pergunta, era uma constatação. Foi, eu confirmei. Eles mereciam. Gustavo disse de novo, sua voz firme. Então ele hesitou. Mas você não ficou triste? Era sua filha. Essa pergunta me acertou mais fundo do que esperava. Fiquei em silêncio por um longo momento. Ficou? Gustavo repetiu. Sim, eu finalmente admiti. Fiquei muito triste. Mas, Gustavo, quando alguém que você ama faz algo errado, algo que machuca outras pessoas, você tem duas escolhas. Você pode proteger essa pessoa e se tornar cúmplice do erro dela. Ou você pode fazer a coisa certa, mesmo que doa. E dói. Todos os dias, eu disse honestamente. Gustavo olhou para o prato dele por um momento. Então levantou os olhos e disse algo que me surpreendeu. Eu não quero ver eles. Quando fizerem visita na cadeia, eu não quero ir. Você tem certeza? Tenho. Eles nunca ligaram de verdade para mim. Só ligavam para dinheiro, para coisas. Você é o único que sempre ligou de verdade. Engoli o nó na garganta. Então não vamos. Mas se você mudar de ideia, não vou mudar. Ele disse com a certeza absoluta de um adolescente. E ele não mudou. O julgamento aconteceu 6 meses depois, em setembro. Foi rápido, cirúrgico. O promotor apresentou as evidências. Minha planilha foi projetada numa tela enorme para todo o tribunal ver. A defesa tentou argumentar que Roberto era um empresário honesto que tinha cometido erros administrativos, que Beatriz era uma esposa manipulada que não entendia de negócios. Foram argumentos patéticos. O júri deliberou por 2 horas. Quando voltaram, o veredito era unânime. Roberto Tavares, culpado em todas as acusações. Sentença: 12 anos de reclusão em regime fechado. Beatriz Oliveira. Tavares, culpada de cumplicidade em fraude e uso de documento falso. Sentença: 5 anos de reclusão em regime semiaberto. Eu estava no tribunal, sentado no fundo, discreto. Marina estava ao meu lado. Gustavo tinha ficado na escola. Eu não queria que ele visse aquilo. Quando a sentença foi lida, Beatriz desabou. Literalmente caiu da cadeira, soluçando de forma histérica. Roberto ficou imóvel, o rosto uma máscara de choque e negação. Os guardas os levaram embora. Beatriz olhou para trás uma última vez, procurando meu rosto na plateia. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Então ela sumiu pela porta dos fundos. Marina tocou meu braço. Você está bem? Estou, eu disse. E era verdade. Não sentia alegria. Não sentia vingança. Sentia apenas conclusão. O livro tinha sido balanceado, a conta tinha sido fechada. Saímos do tribunal. O sol de setembro estava forte, o céu azul e limpo. O que você vai fazer agora? Marina perguntou. Vou buscar meu neto na escola, eu disse. Vamos tomar sorvete. Prometi que se ele tirasse nota boa na prova de matemática, a gente ia na sorveteria boa. Marina sorriu. Ele tirou nota boa? Tirou 9,5. Está orgulhoso demais. E deveria estar. Ela me abraçou. Francisco, foi uma honra trabalhar com você de novo. Uma honra mesmo. O prazer foi meu, Marina, e obrigado por tudo. Ela entrou no carro dela e foi embora. Eu chamei um Uber e fui buscar meu neto. 2 anos depois. Gustavo tinha 17 anos agora. Tinha crescido 10 centímetros. Estava quase da minha altura. Tinha virado titular no time de basquete da escola. Suas notas eram boas. Não excelentes, mas consistentemente boas. Nós tínhamos saído da edícula. Com o dinheiro do confisco dos bens de Roberto, bens comprados com dinheiro roubado,
que foram leiloados e cujos valores foram parcialmente restituídos às vítimas e parcialmente revertidos para mim como parte da reparação, consegui comprar um apartamento de 3 quartos em Pinheiros. Nada ostentoso, confortável, um lugar que a gente podia chamar de lar. Beatriz tinha saído da prisão 6 meses antes em livramento condicional por bom comportamento. Ela tinha cumprido 3 anos e meio. Roberto ainda tinha 7 anos pela frente. Ele não tinha tido o mesmo comportamento exemplar. Ela tinha tentado entrar em contato, ligações, mensagens. Uma vez até apareceu na porta do prédio. Gustavo não quis ver ela. Eu respeitei a decisão dele. Era dele para fazer, não minha. Hoje era um sábado especial. Final do Campeonato Estadual de Basquete Sub-18. O time de Gustavo tinha chegado à final. O ginásio estava lotado. Pelo menos 500 pessoas na arquibancada. Eu estava sentado na primeira fila, como sempre. Camisa do time vestida, boné para proteger do sol que entrava pelas janelas altas. O jogo estava empatado. 3 segundos no relógio. Gustavo tinha a bola. Ele driblou o marcador, deu 2 passos e arremessou. A bola subiu em arco perfeito. Girou na borda da cesta 2 vezes. Uma eternidade. E caiu dentro. O ginásio explodiu. O time todo correu para cima de Gustavo. Os torcedores gritavam. A buzina final soou. Eles tinham vencido. Gustavo emergiu da pilha de jogadores procurando na arquibancada. Me encontrou. Seu rosto era pura alegria. Apontou para mim. Fez um coração com as mãos. Retribuí o gesto. Depois da cerimônia de premiação, quando os pais e familiares foram para a quadra abraçar os jogadores, Gustavo veio correndo na minha direção. Me abraçou com força. A gente conseguiu, vô, a gente conseguiu. Você conseguiu, garoto. Eu só assisti. Não é verdade, você treinou comigo toda semana. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Fiquei sem palavras. Apenas apertei ele mais forte. Foi quando senti alguém me observando. Aquela sensação de pele arrepiada, de presença. Olhei para o lado. Beatriz estava ali, do outro lado da quadra, perto da porta. Ela tinha emagrecido muito. O cabelo estava mais curto, sem tintura, mostrando fios brancos prematuros. Usava roupas simples, jeans e camiseta. Ela não se aproximou. Apenas ficou ali, olhando para Gustavo com uma expressão de dor profunda. Gustavo sentiu minha atenção, seguiu meu olhar, viu a mãe. Seu corpo enrijeceu. Por um momento pensei que ele fosse ignorá-la completamente. Mas então fez algo que me surpreendeu. Ele ergueu a mão. Não um aceno caloroso. Apenas um reconhecimento, uma confirmação de que ele a tinha visto. Beatriz cobriu a boca com a mão. Seus ombros tremeram. Ela estava chorando. Então se virou e saiu do ginásio. Você quer falar com ela? Eu perguntei a Gustavo. Ele balançou a cabeça. Não, ainda não. Talvez um dia. Mas hoje não. Hoje é nosso dia, vô. Nosso dia. Eu repeti sorrindo. Fomos comemorar. Pizza, sorvete e um passeio no shopping. Coisas simples. Coisas que não custavam fortunas, mas valiam tudo. À noite, quando voltamos para casa, Gustavo foi direto para o quarto dele estudar. Tinha prova de química na segunda. Eu fiquei na sala, um copo de água na mão, olhando para a foto emoldurada de Helena que ficava na estante. Você ficaria orgulhosa dele, eu disse para a foto, do homem que ele está se tornando. Como sempre, ela não respondeu. Mas eu sentia que ela sabia. De alguma forma, onde quer que estivesse, ela sabia. Meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi com cautela. Alô? Senhor Francisco Oliveira? Uma voz masculina, formal, polida. Sim. Meu nome é Daniel Ferreira. Sou repórter do jornal O Estado de São Paulo. Estou fazendo uma matéria sobre o maior caso de fraude contra a administração pública dos últimos 10 anos. O caso Roberto Tavares. E todas as minhas fontes mencionam um nome. O planejador. Dizem que foi o senhor quem desvendou tudo. Eu gostaria muito de fazer uma entrevista. Não, eu disse imediatamente. Senhor Oliveira, a história é fascinante.
Um investigador aposentado da Receita Federal que volta para desmantelar uma operação criminosa dentro da própria família. As pessoas deveriam conhecer. As pessoas não precisam conhecer nada. Eu cortei, mantendo minha voz educada, mas firme. Eu não fiz aquilo pela glória, pela fama ou pelo reconhecimento. Fiz porque era o certo a fazer. E agora estou vivendo minha vida em paz. Por favor, respeite isso. Mas, senhor, boa noite, eu disse e desliguei. Bloqueei o número. Não era a primeira vez que repórteres tentavam me contatar, e provavelmente não seria a última. Mas minha resposta era sempre a mesma. O planejador tinha feito seu trabalho. Tinha voltado para a aposentadoria. Para sempre, dessa vez. Ou assim eu pensava. 3 meses depois, em uma terça-feira chuvosa de novembro, eu estava no mercado comprando comida para a semana quando meu celular tocou. Era Marina. Francisco, precisamos conversar, urgente. O que houve? Não pelo telefone, você pode vir até meu escritório, agora. O tom dela me preocupou. Marina nunca era dramática sem motivo. Estou indo. 1 hora depois eu estava sentado na sala dela. Ela fechou a porta, ajustou as persianas, algo que só fazia quando o assunto era realmente sério, e se sentou na minha frente. Francisco, você se lembra do caso que você investigou há 25 anos? O esquema dos frigoríficos? Lembrava. Como poderia esquecer? Tinha sido um dos maiores casos da minha carreira. 5 empresários donos de frigoríficos em 3 estados estavam sonegando impostos em escala industrial. Carne vendida sem nota fiscal. Suborno a fiscais sanitários. Dinheiro lavado através de empresas fantasmas. Eram centenas de milhões de reais. Eu tinha montado a investigação que colocou todos eles na cadeia. 16 anos de prisão, em média. Lembro. Eu disse. Por quê? Porque o cabeça da operação, Osvaldo Medeiros, saiu da prisão semana passada. Cumpriu 17 anos. Comportamento exemplar. Senti um frio na espinha. E? Marina abriu uma pasta. Mostrou-me uma foto. Era uma foto de vigilância, grossa, granulada. Mostrava um homem de uns 65 anos, cabelo grisalho, corpo ainda forte, saindo de um prédio. Isso foi tirado ontem. Osvaldo Medeiros saindo de um escritório no Itaim Bibi. Sabe de quem é o escritório? De quem? De um investigador particular. Um dos caros dos que fazem trabalhos sujos. E Francisco, o investigador foi visto 3 vezes na última semana aqui perto, do seu prédio. Meu sangue gelou. Ele está me procurando. Pior, ele já te encontrou, sabe onde você mora, sabe a rotina de Gustavo, sabe tudo. Fechei os olhos. Claro, é claro que isso ia acontecer. Eu tinha destruído a vida de Osvaldo Medeiros. Tinha tirado dele 17 anos. Tinha feito ele perder tudo. A empresa, a família, o status. E agora ele estava livre. E querendo acertar as contas. O que ele quer? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Não sei. Mas, Francisco, pessoas como Osvaldo Medeiros não contratam investigadores particulares caros para mandar cartão de Natal. Ele está planejando algo. E você precisa se proteger. Como? Polícia. Medida protetiva. A gente consegue com base no histórico criminal dele e nas evidências de que está te monitorando. Pensei sobre isso. Uma medida protetiva significava que Osvaldo não poderia se aproximar de mim ou de Gustavo. Significava segurança legal, mas também significava exposição. Significava que todo mundo ia saber onde eu estava, o que estava acontecendo. Deixa eu pensar nisso, eu disse. Francisco, não tem tempo para... Deixa eu pensar. Repeti, mais firme. Marina suspirou, frustrada, mas assentiu. Voltei para casa em estado de alerta total. Olhava pelos espelhos retrovisores do Uber a cada 5 segundos. Observava cada carro, cada pessoa na calçada. Quando cheguei no prédio, peguei o elevador direto para o apartamento. Gustavo estava na sala fazendo lição. E aí, vô, comprou aqueles biscoitos que eu pedi? Comprei. Tentei manter minha voz normal. Gu, preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Ele ergueu os olhos do caderno, percebendo meu tom. O que foi? Sentei ao lado dele. Não ia mentir.
Nunca menti para ele, e não ia começar agora. Tem um homem que eu coloquei na cadeia há muitos anos. Ele saiu da prisão, e parece que está me procurando. Gustavo ficou pálido. Tipo, para te machucar? Não sei, mas até eu descobrir, precisamos ter cuidado. Você vai direto da escola para casa, sem desvios. Não fala com estranhos. E me liga se qualquer coisa parecer estranha, qualquer coisa mesmo. Você está com medo? Olhei para ele. Pensei em mentir, em dizer que estava tudo sob controle. Mas decidi pela verdade. Estou cauteloso. Tem uma diferença. Medo te paralisa. Cautela te prepara. Gustavo absorveu isso, então disse: o que a gente faz? A gente não faz nada. Eu faço. Você continua vivendo sua vida normal. Vai para a escola, treino, estuda. Eu cuido do resto. Mas, Gustavo, confia em mim. Ele olhou nos meus olhos por um longo momento. Então assentiu. Confio. Naquela noite, depois que Gustavo dormiu, fui para o meu quarto e abri o armário. No fundo, atrás das caixas de sapatos, estava uma mala pequena que eu não abria há mais de uma década. Dentro da mala estavam os restos da minha vida anterior. Documentos antigos, contatos, números de telefone de pessoas que deviam favores. E no fundo, envolto em pano oleado, algo que eu jurei nunca mais tocar. Um revólver calibre 38, registrado legalmente, da época em que eu carregava porque alguns dos criminosos que investigava eram perigosos. Peguei a arma. Estava fria, pesada. Cheirava a óleo de limpeza. Verifiquei. Ainda funcionava perfeitamente. Coloquei de volta na mala. Ainda não era a hora, mas era bom saber que estava ali. Na manhã seguinte, levei Gustavo para a escola como sempre. Mas dessa vez, fiquei observando até ele entrar completamente no prédio. Olhei ao redor, checando cada carro estacionado, cada pessoa caminhando. Nada pareceu suspeito. Mas isso não significava que não estava sendo observado. Voltei para casa. Liguei para Marina. Mudei de ideia. Quero a medida protetiva. Hoje. Vou providenciar, mas vai levar pelo menos 48 horas. Então seja rápida. Desliguei. Fiz café. Sentei na sala, olhando pela janela. E esperei. 2 horas depois a campainha tocou. Fui até o interfone. Na tela pequena vi um homem de uniforme de entregador segurando uma caixa. Encomenda para Francisco Oliveira. Não pedi nada. É uma entrega. Precisa assinar. Algo no tom dele estava errado. Muito educado. Muito ensaiado. Deixa na portaria, eu disse. Precisa da assinatura do destinatário, senhor. É o protocolo. Deixa na portaria. Repeti e desliguei o interfone. Fiquei olhando pela janela. Vi o suposto entregador sair do prédio. Ele não foi para nenhum caminhão de entregas. Entrou num sedã preto estacionado do outro lado da rua. E ficou ali, esperando. Peguei meu celular e tirei uma foto da placa do carro. Mandei para Marina com uma mensagem. Esse cara tentou subir aqui, investiga. A resposta dela veio 5 minutos depois. Placa registrada no nome de Investigações Sigma Lítida. É a empresa que Osvaldo Medeiros contratou. Francisco, sai daí. Agora. Não precisava me dizer 2 vezes. Peguei a mala com o revólver, minha carteira, meu celular. Deixei um bilhete para Gustavo dizendo que tinha saído, mas voltaria logo. Saí do apartamento pelo estacionamento, não pela entrada principal. Peguei um Uber que me levou para um hotel simples em Moema. Paguei em dinheiro. Registrei com um nome falso. Do quarto do hotel, liguei para a Marina novamente. Preciso que você pegue Gustavo na escola. 3 horas. Leva ele para sua casa, não para o apartamento. Francisco, o que está acontecendo? Osvaldo está me forçando a sair da toca. Quer me encontrar sozinho. E eu vou deixar. Você está louco? Ele pode estar armado. Eu também estou. Eu disse calmamente. Silêncio do outro lado. Então, meu Deus, Francisco, você virou o quê? O que sempre fui, eu disse. Alguém que não deixa as contas ficarem em aberto. Desliguei antes que ela pudesse argumentar. Fiquei naquele quarto de hotel o dia inteiro. Não saí nem para comer. Pedi comida pelo serviço de quarto.
Fiquei sentado na cama, o revólver ao meu lado, pensando. Osvaldo Medeiros queria acertar as contas. Queria me fazer pagar pelos 17 anos que passou na cadeia. Eu entendia. Se nossos papéis estivessem invertidos, eu provavelmente sentiria o mesmo. Mas entender não significava aceitar. Às 7 da noite, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Olá, Francisco. A voz era grave, rouca, marcada pelos anos de prisão. Ou devo te chamar de planejador. Osvaldo. Ah, então você se lembra de mim. Que honra. O grande investigador se lembra do pequeno empresário que destruiu. Você não era um pequeno empresário. Você era um criminoso. Ele riu. Não foi um riso alegre. Criminoso. Certo. Porque não pagar imposto é um crime tão terrível quanto assassinato, não é? Merece 17 anos de cadeia? Você não só sonegou. Você subornava fiscais, vendia carne estragada, colocava em risco a saúde de milhares de pessoas. Você sabe disso. E você sabe o que eu perdi? Minha empresa, minha família. Minha esposa se divorciou de mim no 3º ano. Meus filhos mudaram de sobrenome. Eles tinham vergonha de mim, Francisco. Vergonha. Não fui eu quem fez você cometer crimes. Mas foi você quem garantiu que eu pagasse o preço máximo. Você é obcecado. Você não para até destruir completamente. E agora eu vou te dar um gostinho do seu próprio remédio. Meu sangue gelou. Gustavo não tem nada a ver com isso. Ah, então você tem alguém que ama. Alguém que seria devastador perder. Interessante. Osvaldo, escuta. Você quer acertar comigo, acerta comigo. Deixa o garoto fora disso. Relaxa, planejador. Não sou monstro. Não vou encostar num fio de cabelo da criança. Mas você, eu quero bem pertinho. Amanhã, 9 da manhã. Parque Ibirapuera, área do lago. Sozinho. Se você ligar para a polícia, se você trazer alguém, eu desapareço. E aí sim vou começar a explorar outras opções. Eu vou, eu disse. Sei que vai, porque você é igual a mim, Francisco. Você não deixa contas abertas. Ele desligou. Fiquei segurando o telefone, o coração batendo forte. Osvaldo estava certo em uma coisa. Eu não deixava contas abertas. Nunca deixei. Liguei para Marina. Onde está Gustavo? Aqui comigo. Está jantando. Assustado, mas seguro. Francisco, o quê? Amanhã de manhã, 9 horas, não deixa ele sair de casa. Tranca as portas. Não atende campainha para ninguém. Por quê? O que vai acontecer? Vou encontrar Osvaldo. Vou resolver isso. Francisco, não. Deixa a polícia. A polícia não pode resolver tudo, Marina. Você sabe disso. Desliguei. Bloqueei o telefone. Precisava de silêncio para pensar. Passei a noite acordado. Não com medo, com planejamento. Revendo cada possibilidade, cada cenário. Osvaldo queria me encontrar sozinho. Queria acertar as contas. A pergunta era, ele queria me matar? Ou apenas me humilhar, me fazer sofrer? Não sabia. Mas precisava estar preparado para ambas as possibilidades. Às 7 da manhã tomei banho. Vesti roupas confortáveis. Jeans, camisa, tênis. Coloquei o revólver na cintura coberto pelo casaco. Peguei um Uber para o Parque Ibirapuera. Desci 2 quarteirões antes. Caminhei o resto. Cheguei na área do lago às 8h45. O parque estava tranquilo. Corredores, ciclistas, pessoas passeando com cachorros. A manhã estava fresca, o céu limpo. Fiquei perto do lago, em um banco de frente para a água. E esperei. Às 9 em ponto, senti alguém sentar ao meu lado. Não virei a cabeça imediatamente. Apenas fiquei olhando para o lago. Pontual, Osvaldo disse. Esperava menos. Virei e olhei para ele pela primeira vez em 17 anos. Ele tinha envelhecido mal. O cabelo estava todo branco. O rosto era marcado, cheio de rugas profundas. Os olhos eram duros, sem vida. Vim porque você ameaçou meu neto. E você veio armado. Ele observou. Seus olhos tinham notado o volume na minha cintura. Planejando me matar, Francisco? Planejando me defender se necessário. Ele assentiu lentamente. Sabe, passei 17 anos imaginando esse momento.
O que eu diria? O que eu faria? Imaginei 1000 maneiras de te fazer sofrer. E agora? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para o lago. Agora estou cansado, ele finalmente disse. Cansado de estar com raiva. Cansado de planejar vingança. Quando saí da cadeia, a primeira coisa que fiz foi procurar minha ex-esposa. Sabe o que ela disse? Não respondi. Ela disse: Osvaldo, você já pagou seu preço. Agora me deixa em paz. Meus filhos disseram a mesma coisa. Ninguém me quer por perto. Não por causa do que eu fiz, mas por causa de quem eu me tornei. Um homem amargo, obcecado com o passado. Ele se virou para me encarar. Você me destruiu, Francisco. Mas sabe o pior? Você estava certo. Eu era um criminoso. Eu fiz coisas erradas, e você apenas fez seu trabalho. Fiquei sem palavras. Isso não era o que eu esperava. Então, por que me trouxe aqui? Por que as ameaças? Porque precisava ver você. Precisava olhar no rosto do homem que mudou minha vida. Precisava saber se você sentia algum remorso. Sinto, eu disse honestamente. Não pelo que fiz, mas pelo que você perdeu, pela sua família, por tudo. Osvaldo assentiu. Parecia aliviado. Obrigado por isso. Ele se levantou lentamente. Pode ficar tranquilo. Não vou mais te procurar. Não vou mexer com seu neto. Isso aqui está encerrado. Ele começou a se afastar. Dei 2 passos e o chamei. Osvaldo. Ele parou, olhou para trás. O que você vai fazer agora? Ele deu um sorriso triste. Vou tentar recomeçar. Se ainda der tempo. Se ainda for possível. É possível, eu disse. Sempre é possível. Ele acenou uma vez. E foi embora. Fiquei ali parado por muito tempo, processando o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha me preparado para uma guerra, e o que encontrei foi um homem quebrado pedindo paz. Às vezes, a vingança mais dolorosa que existe é a que a vida já entregou. Peguei meu celular e liguei para Marina. Está tudo bem. Acabou. Pode liberar Gustavo. Tem certeza? Tenho. E Marina? Cancela a medida protetiva. Não vamos precisar. Voltei para casa. Gustavo estava me esperando na porta, ansioso. Quando me viu, correu e me abraçou. Você está bem, vô? Estou, garoto. Está tudo resolvido. E o homem que estava te procurando? Ele só queria conversar. E conversamos. Acabou. Gustavo me olhou com aqueles olhos de adolescente que já tinham visto demais. Você não vai me contar os detalhes, vai? Quando você for mais velho, eu prometi. Por enquanto, só precisa saber que está tudo bem. Ele aceitou isso, porque confiava em mim. Naquela noite depois do jantar, Gustavo estava no quarto estudando quando meu celular tocou. Era um número que eu não esperava ver. O da penitenciária feminina de Santana. Atendi com cautela. Senhor Francisco Oliveira? Uma voz feminina, profissional. Sim, aqui é da administração da penitenciária. A detenta Beatriz Oliveira Tavares está pedindo uma ligação com o senhor. É direito dela fazer uma ligação mensal para a família. O senhor aceita? Fiquei em silêncio. 2 anos. 2 anos desde que tinha a visto no ginásio. Desde que tinha lido sua carta. Senhor, aceito, eu disse. Houve um clique, uma pausa, e então, pai. A voz de Beatriz era pequena, trêmula. Mal reconheci. Oi, Bia. Um soluço do outro lado. Você atendeu. Eu pensei que você fosse recusar. Já tentei ligar 5 vezes nos últimos meses. Você sempre recusava. Não era eu recusando. Era a administração não me avisando. Mas hoje avisaram. Pai, eu não sei nem por onde começar. Então não começa, eu disse. Só escuta. Gustavo está bem. Está no último ano do ensino médio. Notas boas. Time de basquete. Ganharam o estadual. Ele está crescendo, Bia. Está virando um homem bom. Ela chorava abertamente agora. Ele pergunta de mim. Considerei mentir. Mas não ia começar agora. Não, ainda não. Mas um dia vai. E quando perguntar, eu vou dizer a verdade. Vou dizer que você errou. Que pagou por isso. E que está tentando ser melhor. Estou tentando, pai. Juro que estou. Faço terapia aqui. Trabalho na biblioteca.
Estou estudando. Quando sair, se um dia sair, quero ser diferente. Você vai sair, Bia. E quando sair, a porta da minha casa vai estar aberta. Não para morar, mas para conversar, para conhecer seu filho de novo. Se você provar que mudou de verdade, eu provo. Vou provar. Então prova, não com palavras, com ações. Houve um aviso automático de que a ligação tinha 1 minuto restante. Pai, antes de desligar-me, obrigada. Por cuidar do Gustavo, por não desistir dele. Nunca vou desistir dele, eu disse. É meu neto, é meu sangue. E diferente de você e do Roberto, ele não me deu motivos para duvidar dele. Eu sei. E pai, me desculpa. Por tudo. Sei que não é suficiente, mas preciso dizer. Aceito seu pedido de desculpas, eu disse. Mas perdão. Perdão você precisa conquistar. Um dia de cada vez. A ligação caiu. Fiquei sentado na sala, em silêncio, processando. Depois de tudo, depois de toda a dor, toda a raiva, toda a destruição, talvez houvesse um caminho para frente, não para trás. Nunca para trás, mas para frente. Gustavo saiu do quarto e ia pegar água. Me viu sentado ali. Tá tudo bem, vô? Tá tudo bem, garoto. Vem cá. Senta comigo um pouco. 5 anos depois. O auditório da Universidade de São Paulo estava lotado. 400 pessoas nas cadeiras, todas de roupa formal. Era dia de formatura. Eu estava na segunda fila, camisa social, gravata. Não usava gravata há anos, mas hoje era especial. Ao meu lado, Marina Andrade, que tinha se tornado mais que minha advogada. Tinha se tornado família. Na primeira fila, com um passe especial conseguido através de muito esforço burocrático, estava Beatriz. Ela tinha saído da prisão há 8 meses. Estava mais velha, mais magra, mas havia algo diferente nos olhos dela. Algo que não via há muito tempo. Esperança. Quando chamaram o nome Gustavo Oliveira, meu neto subiu ao palco. 22 anos agora, alto, forte, confiante. Pegou o diploma de engenharia civil, apertou a mão do reitor e então fez algo que não estava no protocolo. Ele procurou na plateia, me achou e dedicou o diploma com um gesto simples. Bateu a mão no coração 2 vezes. Era nosso sinal, nosso código. Significava: a gente conseguiu. Retribuí o gesto. Beatriz ao meu lado estava chorando silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de orgulho, de redenção. Depois da cerimônia, na festa do lado de fora, Gustavo veio até nós. Abraçou Marina primeiro, depois a mãe. Ainda era um abraço meio desajeitado, meio cauteloso, mas era um abraço. E então me abraçou, forte, demorado. Conseguimos, vô. Você conseguiu, garoto. Você. Ele se afastou, me olhou nos olhos. Não, a gente. Você me salvou. Quando todo mundo tinha desistido, você apareceu. Você me mostrou o que é ser homem de verdade. Não é sobre dinheiro ou poder, é sobre caráter. É sobre fazer a coisa certa mesmo quando dói. Engoli seco. Seu avô está velho, Gustavo. Vai fazer você chorar na festa. Ele riu. Você não está velho. Você é o planejador. Lendas não envelhecem. E mais tarde, quando a festa começou a esvaziar, fiquei sentado sozinho em um banco, olhando as estrelas. São Paulo raramente tem céu limpo, mas aquela noite tinha. Alguém sentou ao meu lado. Era Beatriz. Ficamos em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Era apenas silêncio. Obrigada, ela finalmente disse. Pelo quê? Por não desistir dele. Por dar a ele o que eu não consegui dar. Dei o que pude. Mas Bia, quem ele é hoje, isso foi escolha dele, não minha, não sua. Dele, ela assentiu. Pai, a gente nunca vai voltar a ser o que era, vai? Não, eu disse honestamente. Mas podemos ser algo novo. Algo melhor, talvez. Não sei. Vamos descobrir. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você me perdoou, de verdade? Pensei cuidadosamente. Perdoei o suficiente para deixar você voltar. Perdoei o suficiente para te dar uma chance. Perdão completo? Isso leva tempo, Bia. Mas estamos caminhando.
É suficiente, ela disse. É mais do que eu merecia. Gustavo nos chamou de longe. Estava tirando fotos com os amigos, queria uma com a família. Levantamos. Caminhamos até lá. Nos posicionamos. Gustavo no meio, Beatriz de um lado, eu do outro, Marina ao meu lado. O fotógrafo contou. 1, 2, 3. O flash disparou. Não era a família perfeita. Não era a família que eu imaginei quando Beatriz nasceu 42 anos atrás. Não era a família que Helena sonhou. Mas era a família que tínhamos. A família que construímos dos escombros. A família que sobreviveu. E às vezes sobreviver já é vitória suficiente. Meu nome é Francisco Oliveira. Tenho 62 anos. Fui chamado de planejador. Coloquei 17 criminosos na cadeia, incluindo minha própria filha. Fiz isso porque os livros precisam estar balanceados, porque contas abertas apodrecem, porque justiça não tem sobrenome. Perdi minha esposa, perdi minha filha por anos, quase perdi meu neto. Mas ganhei algo que não esperava. Aprendi que recomeçar não é sobre voltar atrás, é sobre construir para frente. As pessoas me perguntam se eu faria tudo de novo, se tivesse que escolher entre proteger minha filha ou fazer o que é certo. Minha resposta é sempre a mesma. Fazer o certo não significa não sentir dor. Significa sentir a dor e fazer o certo mesmo assim. Hoje, olho para Gustavo, engenheiro formado, homem íntegro, ser humano decente, e sei que cada decisão difícil valeu a pena. Os livros estão balanceados. A conta está fechada. E pela primeira vez em uma década, estou em paz. E você? O que faria se descobrisse que sua própria família estava tentando te roubar? Deixe sua opinião nos comentários. E se você acredita que justiça não tem sobrenome, deixe seu like e se inscreva no canal.